Olá, muito bem-vindos ao canal Prado Esportivo. Meu nome é Anael. Deu um probleminha aqui no início da gravação, mas acho que tá tudo certo. Enfim, ah, estou de volta para mais um vídeo com um resumão dos jogos da Copa do Mundo. Vou falar sobre os jogos do quinto dia de torneio, dia que ficou marcado por um festival de empates, né? Absolutamente todos os jogos terminaram empatados. Vou passar por cada um deles já já. Vou falar sobre os principais destaques, os melhores momentos na minha visão. Você que está chegando aqui, muito obrigado por assistir. Este é um canal no qual eu falo sobre esportes que eu tenho interesse e afinidade. Isso inclui futebol. Durante essa Copa do Mundo vou estar trazendo vídeos, né, nesse estilo, né, falando sobre os principais destaques dos jogos, né, todos os dias de jogos eu vou estar postando, né, e vou seguir então até o dia da final, no dia 19 de julho, né, no mês que vem, né. Então vai ser uma saga, né, a primeira rodada já está se aproximando do fim, logo logo já começa a segunda, mas é isso. Essa é a meta para o próximo mês. Também pretendo trazer vídeos semanais no quadro que eu criei no ano passado, que eu fiz apenas um vídeo, né, um quadro onde eu pretendo trazer as principais notícias esportivas na minha visão, né, durante a semana. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigado e bora então pro tema do vídeo, falar sobre os jogos do quinto dia da Copa. Como eu disse, dia que teve muitos empates, né? Todos os jogos terminaram empatados. E então vou começar pelo primeiro jogo do dia, né? A surpresa, a surpreendente Cabo Verde conseguiu segurar a Espanha, a atual campeã da Eurocopa, ficou apenas no empate em 0-0 contra a seleção de Cabo Verde, né, país africano que tem histórico, né, de colonização portuguesa, assim como nós brasileiros. Então, isso mesmo, eles falam português, assim como nós. E foi muito interessante, né, essa partida, principalmente, né, pelo lado de Cabo Verde, né, essa figura central aqui, o goleiro Vozinha, né, foi o grande destaque da partida. Fez importantes defesas, né, que conseguiram manter o empate para a seleção africana. Muito bacana também a história pessoal dele, né? Ele que tem esse apelido Vozinha, né, por conta de ter sido criado pelos avós dele. E, enfim, ele sempre, quando criança, quando se sentia, né, triste, né, infeliz, ele corria pra avó dele e gritava vozinha, vozinha, né? E o apelido acabou ficando. Então, realmente muito legal a história de vida dele. E assim como a seleção de Cabo Verde, né, fazendo sua estreia em Copas do Mundo e já consegue, né, um excelente resultado. Ficou no empate em 0-0 contra a Espanha. Né, pelo lado de Cabo Verde, né, obviamente a sua defesa foi o grande destaque, né, tendo ali o Vozinha como o principal jogador. Já pelo lado da Espanha, né, muitas dúvidas, né, e questões, né, o time começou sem a sua principal estrela, um dos principais jogadores do mundo, né, Lamine Yamal. Né, ele sofreu uma lesão no final de abril, se eu não me engano, e estava sem jogar desde então. E ontem ele entrou ali perto dos 25 do segundo tempo. Mas aqui eu vou começar falando um pouco sobre o time inicial da Espanha, né? Que teve um trio de ataque formado por Gavi, Oyarzabal e Ferran Torres. E ali apoiado no setor de meio campo pelo Pedri, pelo Rodri e pelo Fabian Ruiz. Esses três, para mim, os melhores jogadores né, no setor ofensivo, e o trio de ataque, para mim, deixou muito a desejar, principalmente Ferran Torres, Oyarzabal também muito abaixo, ele que veio bem nos amistosos preparatórios, né, da Espanha para essa Copa,
e ontem ele não conseguiu manter o mesmo desempenho. Gavi também muito senti um pouco perdido ali pelo setor da ponta esquerda. Ele até tentava bastante combinações de jogadas com o seu companheiro de Barcelona, né, o Pedri, e também com o Cucurella, mas mesmo assim um jogo muito travado, previsível da Espanha. E já no segundo tempo, né, a Yamal entra em campo, né, como eu disse, ali perto dos 25 minutos. Ah, evidentemente, né, fora de ritmo. Ele, em certos momentos, não foi para jogada individual, né, tentando fazer a arrancada com posse da bola. Ele preferiu, na maioria dos lances, tentar fazer passes que furavam mais a defesa. Ele também tem muita qualidade para fazer isso. Ele fez um passe de 3 dedos, né, algo que já virou a sua jogada característica, né? Com a perna esquerda. Um passe em profundidade que achou o jogador da Espanha, se eu não me engano, foi o Dani Olmo, dentro da área. Mas enfim, mesmo com a entrada dele, também no segundo tempo com o Nico Williams, o Dani Olmo e o Mikel Merino, a Espanha não conseguiu furar a defesa de Cabo Verde e o empate em 0-0 foi o resultado final. Então, mais uma vez, excelente estreia de Copa do Mundo para a seleção de Cabo Verde. Já ficou na história aí do país, né, do futebol do país, né, e também tendo a grande figura do Vozinha, né, que além de, né, ser o destaque da partida, né, depois graças à transmissão da Casa TV, né, que puxou um mutirão para que ele recebesse seguidores, né, no Instagram, né. Hoje mais cedo eu conferi e estava em 8 milhões, algo surreal. Enfim, né, o que os brasileiros conseguem fazer. Mas, né, mais uma vez, parabéns aí para a seleção de Cabo Verde. E enquanto a Espanha, né, fica muitas dúvidas para a sequência da Copa, né? Um time que sem o Yamal parece ser um pouco previsível demais e precisa ajustar aí as suas peças, as suas mecânicas para a próxima rodada, né? Ela que está no grupo H junto com o Uruguai e a Arábia Saudita, que se enfrentaram também ontem. Já vou falar rapidamente depois desse jogo também. Mas seguindo pela ordem, né? O jogo que seguiu Espanha e Cabo Verde foi Bélgica e Egito, né? Outro empate, 1-1 para cada lado. O Egito saiu na frente, gol aos 21, não, aos 19 do primeiro tempo com o Ashur, um excelente chute de fora da área, foi muito feliz ali, ele pegou em cheio na bola, né? Courtois mesmo com a sua grande envergadura não conseguiu alcançar. Uma boa jogada, né, do Egito ali buscando, né, a jogada da extremidade para a faixa central do campo, ali perto a meia-lua da defesa da Bélgica, né, uma jogada que a Bélgica tem em muitos momentos dificuldade de conseguir marcar, de conseguir conter os seus adversários. E a Bélgica tentou a partir dali então tentar usar as suas principais armas, Kevin De Bruyne. Aqui nessa imagem aparece o Lukaku, né? Ele acabou entrando no segundo tempo, ele quase que fez o segundo gol, né? Ah, o gol foi acreditado como contra, né, do zagueiro do Egito. Mas enfim, desde o primeiro tempo a Bélgica tentando usar o seu principal jogador, que é o De Bruyne. Ele teve uma cobrança de falta ali que a bola foi na trave, se não me engano, né? Passou perto. Então ali aos 21 do segundo tempo, uma bela jogada pela direita. O Lukaku fazendo o que sabe fazer de melhor, ainda né, mesmo não estando na sua melhor forma, né, como em outros tempos. Ele ainda é um jogador muito forte fisicamente. E entre dois zagueiros do Egito, ele conseguiu se impor e fez com que o jogador egípcio, né, cometesse o erro e
mandasse a bola contra o seu próprio gol. Então a Bélgica pegou um empate nesse lance. Mas depois disso, nenhuma das duas equipes mostraram, né, capacidade de tentar algo a mais, né, e o empate também não foi injusto para nenhuma das duas equipes. Então, né, começaram nesse grupo G com um empate entre Bélgica e Egito, e aí depois teve Nova Zelândia e Irã. Já vou adiantar aqui que para mim foi o melhor jogo de ontem. Mas vou seguir então para o jogo que né, veio depois. Então, a continuação do grupo H, Arábia Saudita e Uruguai. Ah, um jogo que, né, não apresentou muito em termos de chances criadas, chances claras, melhor dizendo. A Arábia Saudita explorando muito a jogada aérea, né? Chegou ao primeiro gol dessa forma, com o Al-Amri aos 41 do primeiro tempo, né? Que pode ser considerada como uma falha do experiente goleiro Muslera do Uruguai, né? Que ontem estava aparecendo pela sua quinta Copa do Mundo consecutiva, né? Um recorde aí entre jogadores, né, do Uruguai. E, né, ele tinha feito uma grande defesa alguns minutos antes. E aí, nesse lance do gol da Arábia Saudita, ele acabou rebatendo, não conseguiu encaixar a bola. E aí deu o rebote pro jogador da Arábia Saudita. Então, os sauditas saíram na frente. E aí foi, ah, né, obrigado a seleção do Uruguai a sair mais pro jogo. Até no primeiro tempo eles tiveram uma boa chance ali com o Vinhas, né, um cabeceio dentro da área e o goleiro saudita fez uma grande defesa também. Isso foi antes do gol da Arábia Saudita. Mas aí, até depois e logo após o gol da Arábia Saudita, o Uruguai fechou o primeiro tempo sem conseguir algo mais. E aí voltou para o segundo tempo, tentando ser mais imponente no campo ofensivo, tentando pressionar mais a saída de bola da Arábia Saudita, tentando usar as suas principais armas, incluindo, né, seu principal jogador, Fede Valverde, né, importante jogador do Real Madrid, tentando, principalmente com ele, chutes de longa distância e bolas cruzadas na área. E enfim, aos 30 do segundo tempo, chegou ao empate com o Araújo. Uma boa jogada, né, de cruzamento. Ele surge, né, por trás da defesa saudita no segundo, na segunda trave. E aí consegue finalizar livre e empata o jogo para o Uruguai. E aí depois foi uma abafa, né? O Uruguai tentou chegar como pôde ali na área da Arábia Saudita, mas não conseguiu outra chance clara para poder virar o placar. E então, outro empate nesse jogo, né? O grupo H então termina com todos com um ponto, né? Aqui o Uruguai, por alguns critérios de desempate, termina na frente, mas todos têm a mesma pontuação. E quem diria, né? Esse grupo aí que muitos tinham antes de começar essa Copa, né? Como a Espanha é grande favorita e o Uruguai passando em segundo, sem grandes dificuldades. Aí já começa na primeira rodada todos com um ponto, todos empatados e um grupo aberto, né? Quem diria? Então vou passar para a última partida de ontem para fechar esse vídeo entre Irã e Nova Zelândia. Irã com todas as suas questões extracampo, políticas, enfim, geopolíticas com dos Estados Unidos, né? Um dos países sedes dessa Copa. Enfim, toda a questão legal deles terem que sair e entrar nos Estados Unidos toda vez, logo após os seus jogos. E enfrentou então a seleção da Nova Zelândia, que não disputava uma Copa do Mundo desde 2010 na África do Sul. E foi uma boa partida, surpreendente na minha visão. As duas equipes
buscando atacar, um jogo franco, assim como foi, não no mesmo nível como foi Costa do Marfim e Equador no dia anterior, mas ainda assim, na minha visão, as duas equipes procuraram atacar. A Nova Zelândia saiu na frente com o Elijah Just, bom jogador, assim, ele buscou ali uma jogada muito boa com o principal referencial da equipe da Nova Zelândia, que é o experiente Chris Wood, muito tempo de Premier League, quem acompanha aí já é familiarizado com ele. Então ele abriu o placar, uma bela combinação, né, com camisa 9. E depois, aos 32, então, o Irã com uma bela jogada também, uma combinação ali pelo lado direito, lado mais forte ali da equipe do Irã, com o Reza Eian, aos 32, então chegou ao empate. Perdão. E aí, então, entrou no segundo tempo, e já no comecinho, o Just também faz o segundo gol para Nova Zelândia, né? Outra boa combinação entre ele e o Wood. Ele começa a jogada com uma arrancada, né, pela faixa esquerda, ele traz para o meio, acha o Wood que faz um excelente papel de pivô, né? Como eu disse, ele tem muitos anos de Premier League, onde se joga muito com a parte física, né? Principalmente os centroavantes, né? Precisam ter uma imposição física muito grande. E aí ele só toca de primeira, de costas, só escora pro Wood, que estava vindo em velocidade. Ele entra na área e faz um belo gol, deixando a Nova Zelândia na frente novamente. Então o Irã foi forçado, né, a sair mais uma vez para o ataque para tentar o empate. E não demorou muito, né? Aos 18, logo depois, com o Mohebi, com o cruzamento do Reza Eian, que fez o primeiro gol. Então, após o cruzamento, o Mohebi faz o segundo gol, né, empatando a partida. Um belo cabeceio, por sinal. A bola toca na trave e entra. E deixou tudo igual e acabou assim. Foi até o final do jogo. Enfim, outro bom jogo, né? Como eu disse antes, né? Para mim, o melhor jogo do dia de ontem. O Irã teve no primeiro tempo, eu não mencionei, uma bola na trave também com o Taremi, né? A principal figura técnica desse time. Uh, e, né? Ainda assim, o jogo terminou empatado. Achei que foi um resultado justo. E, enfim, assim como no grupo H, nesse grupo G, então, todas as equipes terminaram empatando e todas, então, estão com um ponto, né, em critérios de desempate. A Nova Zelândia acaba ah, terminando na primeira colocação, mas ainda assim permanece um grupo aberto. Mais uma vez dizendo, como no outro grupo, para esse grupo G aqui, muitos acreditavam que a Bélgica passaria em primeiro, e aí a segunda vaga, ah, talvez muitos, a maioria, diria que o Egito poderia terminar nessa colocação, mas o Irã também poderia brigar, mas enfim, e a Nova Zelândia aí acaba surpreendendo e conseguindo um empate. Então, grupo com chances aí para todos os participantes. Então é isso, vou encerrar esse resumo por aqui. A Copa está chegando aí no final da primeira rodada. No momento que eu estou gravando aqui, França e Senegal estão se enfrentando, né, já pelo grupo uh, FGHI, acho que é pelo grupo I. Também tem logo mais Noruega estreando, né, a seleção do Haaland. E aí fechando o dia com a atual campeã Argentina de Lionel Messi enfrentando a Argélia. Então amanhã eu vou voltar com os resumos dessas partidas. E fica aqui o convite para você, caso esteja gostando do conteúdo, aí se inscrever, comentar, enfim, deixar like, né, e ativar o sino das notificações para que
né, assim que eu poste vídeo novo, você seja informado. E, né, reforçando, vou estar trazendo essa saga dos jogos da Copa até o dia da final no mês que vem. É isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu!